Olá, professor, eu sou o Eric e eu vou apresentar o meu trabalho de matemática discreta, que a gente tem que ler uma matriz adjacente, salvo em um arquivo .csv, e fazer algumas verificações nessa matriz. Primeiro, eu fiz essa função para ler o arquivo e guardar na matriz. A gente usou muito isso de arquivo na disciplina de programação da professora Liliane, então foi um pouco mais tranquilo. Aqui a gente vai criar o arquivo, também vai criar um char de linhas, que vai posteriormente armazenar linha por linha da nossa matriz. Aí a gente tenta abrir esse arquivo. Caso ele não abra, né, caso ele retorne nulo o arquivo, é porque não foi aberto. Então a gente vai printar aqui esse erro e ele vai retornar, já que é uma função void, a gente retorna nada. Aqui a gente vai percorrer a matriz para colocar zero em todas as posições. Depois disso, a gente vai entrar nesse while que vai ler cada linha do arquivo, como eu tinha falado, né? Ele vai ler a primeira linha, vai salvar na coluna, na variável de caracteres linha, vai transformar a primeira linha numa string. Ele vai fazer isso enquanto o arquivo for diferente, enquanto não tiver chegado no final do arquivo, né? Enquanto for diferente do final do arquivo, e também enquanto o i for menor que o max, para a gente não passar do tamanho da matriz. Aqui a gente cria essa variável, esse ponteiro, que e a gente vai guardar nele o resultado dessa função, que ele vai dividir a linha em tokens e ele vai separar por vírgula. Então, a primeira vez que a gente chamar, ele vai retornar zero. A segunda vez que ele chamar, ele vai retornar um. Ele vai fazendo isso até que chegue no final, quando ele vai retornar um barra n, que vai significar que chegou no final da linha. E aí a gente entra nesse outro while, que ele vai converter o token que está guardado aqui, que está salvo como string, né, que a gente salvou aqui na linha, da linha que está como string. A gente vai usar essa função chamada toy, que ele vai converter de ASCII2 para inteiro. E aí a gente pega o próximo token, adiciona um no J, adiciona um no I. No final a gente fecha o arquivo e imprime a mensagem que o arquivo foi lido com sucesso. Aqui a gente tem a função de exibir matriz, né? Muito tranquilo, é só percorrendo a matriz em J e printando aquela posição, o valor que está naquela posição. Agora, a gente vai ver se a matriz ela é um grafo ou se ela é um dígrafo. Para a matriz ser um grafo, a matriz na posição J tem que ser igual à matriz na posição JI, para ver se ela é simétrica. Então, por exemplo, a matriz na posição 0, 1 deve ser igual à matriz na posição 1, 0. Então, aqui é 1, aqui também é 1. Significa que J é igual a JI. E a gente vai fazer isso em toda a matriz. E caso a gente encontre algum momento que essa afirmação seja falsa, a gente vai retornar zero. Ou seja, não é um grafo, ele é um dígrafo. Aí a gente tem essa função aqui para contar as arestas da matriz. A gente vai contar toda vez que o 1 aparece na matriz. Quando um aparece na matriz, significa que é uma aresta. E aí a gente vai guardar nessa variável chamada cont. Só que tem uma pequena diferença. O, quando é grafo, né, e é simétrico, então é um grafo. E aí ele vai somar duas vezes, que ela é simétrica. E aí, quando a gente for imprimir, a gente tem que verificar se é um dígrafo ou um grafo. Então, caso seja um grafo, a gente vai dividir por 2. Caso não seja, a gente vai só imprimir o count mesmo, que é o valor certo. Agora, o número de nós, ele é de acordo com o tamanho da matriz. Então, se a matriz é uma matriz 3 por 3, a quantidade de nós vai ser 3, porque uma matriz n por n, a quantidade de nós é o n. Então, eu imprimi o max, já que a minha matriz é definida max por max, então a quantidade de nós vai ser sempre o max. É, Agora tem essa função aqui para ver o grau de cada nó da matriz.
Primeiro a gente tem que ver se ela é um dígrafo ou se ela é um grafo. Porque se ela for um dígrafo, a gente tem que imprimir o grau de saída e o grau de entrada. E se ela for um grafo, a gente imprime só a soma da linha ou da coluna, porque ela é uma matriz simétrica. Caso ela seja um dígrafo, a gente vai percorrendo a matriz e vai salvando, e aí a gente vai somando a linha. Então, naquela linha, a gente soma toda a linha e guarda em grau de saída. E a gente faz a mesma coisa com a coluna. E no final, a gente imprime aqui o grau de entrada do nó e o grau de saída do nó também. E aí, caso seja um dígrafo, a gente imprime isso. Caso seja um grafo, a gente imprime isso. Agora, a gente vai verificar se um grafo ele é simples. Para verificar se um grafo ele é simples, a gente tem que primeiro ver se ele não é um dígrafo, mas eu coloquei aqui no final, porque eu tinha esquecido. A gente vê se ele não é um dígrafo. Se ele for um dígrafo, a gente vai retornar zero. Se ele tem laços na matriz principal, na diagonal principal, então, se aqui tiver um, é porque tem um laço, então ele não é um grafo simples, então a gente tem que verificar. Por isso que eu verifico se é diferente de zero. Se for diferente de zero, é um ou outro, então vai retornar zero, porque não é um grafo simples. E aí a gente também tem que verificar se a aresta ela tem um valor diferente de zero ou um. Então, por isso que eu coloquei essa verificação aqui, se é diferente de zero ou um. Se for diferente de zero ou um, se for 2, por exemplo, vai retornar zero. E aí não vai ser um grafo simples também. Se no final ele passar por toda essa verificação e perceber que realmente é um grafo simples, ele vai retornar um. Agora, para verificar se um grafo é completo. Primeiro a gente verifica se é um dígrafo. Se for um dígrafo, não é um grafo completo. A gente vai percorrer a matriz. E quando a gente for na diagonal principal, tem que ser zero. Se for diferente de zero, se a diagonal principal for diferente de zero, a gente retorna zero, porque não é um grafo completo. E todos os outros valores que não sejam da diagonal principal tem que ser um. Então a gente vê aqui, se for diferente de um, a gente retorna zero. Por exemplo, uma diagonal principal, uma matriz completa seria assim. Opa. Ou seja, somente a diagonal principal é zero e todos os outros são um. Então, assim, a gente verifica se o grafo ele é completo. E se não for, né, a gente retorna zero, mas se ele for, ele vai retornar um. Agora a gente vai verificar os nós isolados. Se for um grafo, a gente vai verificar se a soma da linha é zero. Então a gente vai passando e vai somando a linha, porque ela é simétrica, né? Se a soma for zero, o nó está isolado. E aí a gente printa que o nó está isolado porque a soma deu zero. Se não for um grafo e for um dígrafo, a gente vai vir aqui e vai verificar se a soma da linha e da coluna são zero. Aí a gente tem a entrada e a saída, igual eu expliquei lá em cima, a gente vai somar a saída da linha e depois da coluna. E no final de tudo a gente vai verificar se os dois são zero. Caso os dois sejam zero, significa que o nó está isolado e a gente vai imprimir que aquele nó está isolado. Agora a gente tem aqui o main, que é bem simples. Eu crio a matriz max por max, que aqui em cima eu defini como 5. Então vai ser uma matriz 5 por 5, mas é só alterar aquele valor de acordo com o tamanho da matriz que a gente vai utilizar e verificar. E eu crio esse menu de opções aqui para o usuário digitar o valor e verificar se o que ele quiser, né? Tem a opção de exibir, de ver se é um dígrafo ou um grafo,
para contar os nós e as arestas, o grau dos nós, se o grafo é simples, se o grafo é completo, se os nós são isolados. Aí ele vai escolher uma opção e vai entrar nesse switch case e aí, de acordo com a escolha dele, né, vai aparecendo a função e vai exibindo, vai verificando, vai mostrando para ele o que ele escolheu. Agora a gente vai rodar o arquivo, o programa, só para dizer que o meu arquivo.csv estava fora da pasta output e ele não estava conseguindo abrir o arquivo. Então eu tive que colocar ele dentro da pasta output para ele conseguir ler. Então eu vou rodar aqui o programa e ele vai ler. Arquivo lido com sucesso, ele vai exibir a matriz, que é a mesma matriz que está aqui. Agora a gente vai verificar se ela é um dígrafo ou se ela é um grafo. Ela é um grafo. A gente vai contar os nós e as arestas. Número de arestas 6, número de nós 5, porque ela é uma matriz 5 por 5. Então significa que como ela é um grafo, nessa matriz tem 12 valores 1. E aí ele vai dividir por 2 e vai dar 6 arestas. Vamos verificar o grau dos nós. Se é um grafo simples, é um grafo simples, é um grafo completo, não é um grafo completo, porque tem valores fora da diagonal principal que são diferentes de um. E vamos ver se tem nós isolados. Essa matriz ela não possui nós isolados, né? Eu peguei uma matriz que não tem nós isolados, então por isso que ele só imprime aqui nós isolados, que seria quando ele entraria no laço para imprimir os nós, mas como não tem, não imprime nada, eu não coloquei nenhuma mensagem para quando não tem nenhum não. Mas é basicamente esse o meu trabalho.